Olá, pessoal. Olha quem tá aqui. Sou eu. Pessoal, aqui está a aulinha de orgânica, reação de adição. É o setor A da apostila 6 de vocês, tá? São referentes às aulas 21 e 22, que eu esqueci de escrever aí, da página 402. Tá bom, pessoal? Assistam com atenção, porque é um assunto muito importante. Das reações orgânicas que costumam aparecer, essas é uma das que aparecem mais, tá? E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bom, pessoal? Então, um beijo aí, um bom estudo. Então, a gente tem primeiro que entender quando que a gente tem uma reação de adição, né? Quando eu olho para um composto orgânico e falo assim, não, esse composto gosta de sofrer uma reação de adição. Normalmente é quando a gente tem ligação pi entre carbonos. A ligação pi aparece quando eu tenho compostos que têm ligação dupla entre carbonos. Uma dessas ligações é chamada de sigma, a outra é chamada de pi. Ou quando eu tenho com ligação tripla. Nesse tipo aqui, uma ligação é chamada de sigma e duas pis. Então, quando eu tenho compostos orgânicos que têm ligação dupla ou tripla, eles podem sofrer reação de adição, tá? E qual é a ideia geral, tá? Aqui eu tenho uma ligação só, aqui eu tenho duas ligações. Aí eu também posso ter, não é comum, não costuma aparecer muito, mas eu vou dar esse exemplo aqui na aula, também reações de adição em ciclos de 3 a 4 átomos de carbono. Quase não aparece. O que aparece muito mais é vocês terem que procurar as ligações pis, tá? Aqui a gente chama de alceno e aqui a gente chama de alcino, tá? Esquema geral. Quando você tem a ligação pi, essa ligação é mais fraca. E aí o que ela vai fazer? Ela, na reação de adição, ela vai quebrar. Quando eu só tenho uma pi, eu só quebro essa pi, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um reagente, não importa qual, tá? Porque a ideia geral é a mesma, por isso que eu chamo de esquema geral. Você tem um composto orgânico com a ligação pi. Essa ligação pi vai ser quebrada. Então, aqui eu passo, aqui eu quebro ela, fico com uma, duas, três, uma, duas, três, uma, duas, três, uma, duas, três, tá? Tá vendo aqui ao redor do carbono? E aqui também vai quebrar a ligação. E aí, esse átomo vem para esse carbono e esse átomo viria para esse. Por isso que a gente fala adição. É adicionado no composto orgânico o reagente. Isso é feito porque ocorre a quebra da ligação π. Quando eu tenho duas ligações π, o exercício vai falar para você quantas que ele quer que você quebre. Porque aqui eu posso quebrar uma só ou posso quebrar as duas. Nesse caso, eu quero quebrar as duas, então eu coloco dois desses compostos, tá? Quebrando as duas, gente, eu quebro essas duas. Esse carbono fica com duas ligações e esse também, tá? Então, olha o que acontece. Fica assim. Então, aqui eu vou ter dois entrando aqui, vai quebrar. Um X vem para esse carbono, o outro X também. E aqui também vai quebrar, tá? Aí, Alice, mas eu não estou entendendo. Como assim X? Porque não importa o átomo que está aqui, a ideia geral é a mesma, que é o que a gente vai ver agora, tá? Se aqui fosse dois hidrogênios, aqui entraria hidrogênio e hidrogênio. Se aqui fosse dois cloros, aqui entraria cloro e cloro, tá? E vocês sabem que químico adora ficar dando mais de um nome para a mesma coisa, né? Então, a reação é de adição. Aí o químico vai lá. Hidrogenação catalítica significa que você está adicionando no composto orgânico hidrogênio. Catalítica é só porque tem catalisador. Aí, o reagente é o H2. Então, aquele esquema geral, como que ficaria? Então, aqui eu peguei o eteno, né, dois átomos de carbono, com a dupla. Vou quebrar essa ligação dupla, reagindo o hidrogênio, H ligado no H, são átomos iguais. Quebro a ligação π, quebrei, tá? Aqui.
vai entrar um hidrogênio aqui, outro aqui. Pronto. O eteno virou etano. Quebra a ligação pi, vem um hidrogênio para cá, outro hidrogênio para cá. Então, a gente tem o etano vindo do eteno. Gente, rememberem, o eteno tem um nome usual de etileno, tá? Isso costuma aparecer. Gente, eu só coloco coisas que aparecem, porque eu acho muito chato ficar decorando um monte de nome, tá? Nesse caso aqui, eles cobram. Eteno é a mesma coisa que etileno. Agora, posso ter outra reação sem ser com hidrogênio? Posso. Posso ter uma reação com halogênio. Os halogênios são os elementos da família 7A, tá? Por que eu sei que aqui é uma reação de adição? Porque no composto orgânico tem a ligação pi. Gente, lembrando, reação de substituição também tem halogenação. Mas por que eu sei que lá é substituição? Porque não tem a ligação pi para quebrar, tá bom? Mas aqui vai ter. Então, eu vou reagir com o cloro. Poderia ser qualquer um desses daqui. Normalmente não aparece flúor, tá? Na reação de adição aparece cloro, bromo e iodo. Mas você vai fazer igualzinho. Vai quebrar a ligação pi e vai adicionar um cloro aqui, outro cloro aqui, tá? Fechou, ó. Um cloro aqui, outro aqui. Então, você vai produzir o 1,2 de cloro etano, porque agora a ligação é simples, a partir do eteno, remember, etileno, tá? Agora, a gente vai ver a adição de átomos diferentes, né? Por quê? H2, HH, dois átomos de hidrogênio iguais. Halogenação, ou é FF, ou é ClCl, ou é BrBr. Então, você não tem muito o que pensar, você adiciona átomos iguais. Só que existe a reação dos compostos orgânicos de adição com átomos diferentes. E esses átomos diferentes, um deles vai ser sempre o hidrogênio, tá? O que está ligado no hidrogênio é o que vai ser diferente. Então, você pode ter esse X aqui, um halogênio, então pode ser HF, HCl, HBr ou HI, tá? E pode ser o X, um OH. Se for o OH, gente, que substância que é essa aqui? HOH. É água, né? Vem com o nome de hidratação. Quando é com o halogênio, eles chamam de haleto, por causa do halogênio, de hidrogênio, ó, haleto de hidrogênio, tá? Quando é água, se chama, dá o nome de hidratação. Então, aqui, vou dar um exemplo, colocando HCl. Quando os átomos são diferentes, a ideia é a mesma. Você vai quebrar a ligação π e vai adicionar os átomos aqui. Mas como aqui eu só tenho dois átomos e esse átomo de carbono é igual a esse, por que eu sei que é igual? Porque aqui tem dois hidrogênios ligados e aqui também. Então, tanto faz aonde eu colocar o hidrogênio ou colocar o cloro, porque esse carbono é igual a esse, tá? Então, posso colocar o hidrogênio aqui e posso colocar o cloro aqui, tá? Reação de adição. Esse aqui é o cloroetano, tá? Se eu colocasse o cloro desse lado, aqui seria carbono 1, por isso que eu não preciso falar, tá bom? A partir do etileno, que também pode ser chamado de eteno, tá, gente? Aqui é para entrar por osmose, tá bom? De tanto eu falar, vocês vão acabar guardando. Agora, o que pode acontecer, tá? Deixa eu colocar aqui a substância. Pode acontecer de eu ter a ligação π entre carbonos, tá? Mas os carbonos serem diferentes. Aqui, ó, esse carbono tem dois hidrogênios ligados, e nesse carbono eu tenho um hidrogênio só, que é o CH3, tá vendo? Então, o que acontece aqui? Eu vou quebrar a ligação π do mesmo jeito. Mas aí, um cientista chamado de Markovnikov, eu chamo a regra do Marco porque eu já estou íntima dele, há tantos anos eu falo dele, eu me sinto amiga. A regra do Marco. Ele percebeu o quê? Isso ele percebeu num laboratório, tá? Não é de olhar para a substância. Que quando você adiciona átomos diferentes em carbonos diferentes, é aqui a adição, é onde tem a ligação π. O hidrogênio, sempre aqui vai ter o hidrogênio, né? Ligado a alguém diferente.
se liga ao carbono que tem mais hidrogênios, ao carbono que a gente fala mais hidrogenado. Então, aqui, ó, vai quebrar essa ligação π. Esse carbono tem 2 hidrogênios, esse carbono só tem esse. Gente, vocês não vão me olhar esse CH3 aqui, hein? Porque esse hidrogênio aqui tá ligado nesse carbono, e esse carbono não me interessa esse. Esse carbono tem 2 hidrogênios e esse só tem 1. Então, na hora que eu quebrar aqui, esse hidrogênio vem para esse carbono da ponta e o cloro vem para esse. Fazendo isso, você está seguindo a regra de Markovnikov, tá? Aqui eu estou marcando os hidrogênios, que eu já falei. E aí, então, o hidrogênio vem para esse carbono e o cloro vem para esse. Vamos colocar 99% dos exercícios dos vestibulares falam essa regra hoje e seguem ela, tá? Eles até falam, regra de Markovnikov. Às vezes, pode ser que ele peça para você fazer a inversão da regra de Markovnikov. Mas ele fala se ele quiser, tá? Né? Fazendo a inversão da regra de Markovnikov. O que é fazendo a inversão? É o contrário, tá? E aí você coloca o cloro aqui, o hidrogênio aqui. Mas você só faz isso se o exercício pedir, hein, gente? Tá bom? Quem fez esse estudo, tadinho, foi o Karash, né? Ninguém fala dele. Ele descobriu que se você fizer essa reação aqui junto com peróxidos, por exemplo, água oxigenada, ocorre a inversão da regra. Mas você não precisa saber disso não, tá, gente? Só tô comentando. O que vocês precisam saber é usar a regra do marco. O hidrogênio busca o carbono com mais hidrogênios. Ai, mas e se os dois carbonos tiverem a mesma quantidade de hidrogênios? Aí, tanto faz, que foi o que eu fiz agorinha de pouco, tá? Agora, vamos dar um exemplo de hidratação, né? Vou reagir à água. Sempre tem catalisador, o exercício fala, tá? Então, mas o que te interessa é o reagente. Então, peguei de novo o eteno. Esse carbono é igual a esse, eu estou colocando a água. Não vou seguir a regra de Markovnikov, tá? Porque esse tem 2 hidrogênios, esse também tem. Vou quebrar a ligação π. Esse hidrogênio vem para cá, esse OH vem para cá. Tá certo, gente? É sempre igual, né? Só tem que tomar cuidado quando os átomos forem diferentes. Então, aqui eu tenho o eteno, que também tem o nome de etileno, formando um álcool, tá? Aqui o ácido sulfúrico é o catalisador, eles falam hidratação utilizando o ácido sulfúrico como catalisador. Mas é só a informação, é a água que você vai reagir. Esse é o etanol. Agora, o que vocês têm que tomar cuidado? Quando você estiver fazendo essa mesma reação com alcinos, tá? Quem tem que tomar mais cuidado é quem vai prestar faculdade particular, tá? Que esse tipo de pergunta cai mais direcionado para elas, tá? Quando você tem um alcino, o que vai acontecer? Você vai ter um carbono, 2 carbonos com a ligação tripla, então aqui é o etino, né? E aqui eu falo para vocês que eu quero que reaja só apenas com uma molécula de água. Esse 1 aqui vai falar para você que você só vai quebrar uma ligação das 2 π's, tá? Então, você vai ficar com 2 aqui. O hidrogênio vem para esse carbono, o OH vem para esse. Tanto faz, por quê? Porque esse carbono tem um hidrogênio e esse também tem um. Então, não vou seguir a regra do Markovnikov, porque os carbonos são iguais, não preciso. Então, aqui vem um hidrogênio, aqui vem um OH. Qual é o problema desse composto formado? Esse composto formado, gente, é um enol. OH ligado num carbono, que faz dupla com outro carbono. E enol é uma estrutura instável, tá? Muito instável. Então, o que vai acontecer? Esse enol formado, ele é instável, ele acaba virando outra substância, ó, é uma reação de equilíbrio. Eu já comentei desse equilíbrio em tautomeria. O enol pode virar um aldeído, se o OH estiver na ponta, ou uma acetona, se o OH não estiver na ponta. É um equilíbrio que acontece. Então, o enol se transforma nesse aldeído. Aqui eu sei que é aldeído porque o OH está na ponta, tá?
Então, aqui eu vou ter a formação do enol virando esse aldeído, que seria o etanal, tá? Ele é mais estável. Então, se o exercício perguntar qual é o produto formado, é esse aqui, tá? Porque esse se transforma naturalmente nesse. Nossa, Arleis, difícil, né? Eu acho. Na verdade, ele é um detalhe, né? Um detalhe que vocês precisam guardar. Principalmente quem vai prestar faculdade particular, tá? Poderia ser uma cetona também, se esse OH não tivesse na ponta. Aí eu peguei um exercício para vocês, o 7, tá? Que fala a respeito disso. O composto propino sofreu hidratação em meio ácido. Esse meio ácido é porque é o catalisador. Qual é o principal produto dessa reação? Propino, são 3 carbonos. Esse é da página 406, tá, gente? 3 carbonos, 1, 2, 3. Esse IN é de ligação tripla, tá aqui. Vou quebrar uma ligação. Ele não falou nada, eu quebro só uma. Então, das 3, eu quebrei uma. Então, ficaram 2. Só que aqui eu tenho que seguir a regra de Marco. Porque esse carbono aqui tem um hidrogênio, esse não tem nenhum. Então, a regra de Markovnikov fala o quê? O hidrogênio busca o carbono mais hidrogenado, que é esse. Então, o OH vai para esse outro carbono. Esse carbono aqui eu não olho, gente, eu só olho o carbono que tem a tripla, tá? E aí, então, obedecendo a regra do Marco, esse hidrogênio vem para esse carbono, que tem já esse hidrogênio, e o OH vai para esse outro. Formou um enol. OH ligado num carbono que faz ligação dupla. Não é a forma mais estável. O enol aqui no caso, aonde tem o OH, vira o dupla O, vira uma cetona. Aqui aonde tem o OH, vira um dupla O, só que é um aldeído porque está na ponta. Esse OH não está na ponta, então virou uma cetona. Então, a alternativa desse exercício é a que fala que forma uma propanona. 3 carbonos de prop e esse ona, porque é uma cetona. Considerado exercício muito difícil, porque ele é muito específico, né, gente? Tá? Continuando, então. Agora, o que a gente vai questionar, tá? O lindo do benzeno tem ligação dupla. Ai, Arleis, então ele vai sofrer reação de adição? Pode sofrer. Mas eu já falei para vocês que o hidrogênio também substitui, o benzeno, desculpa, gente, também substitui o hidrogênio. Então, temos um problema no benzeno. Ele pode sofrer reação de substituição do hidrogênio ou ele pode quebrar a ligação pi. O exercício vai ter que te falar o que ele quer, tá? Normalmente, o benzeno prefere substituir o hidrogênio. Por quê? Essa movimentação que ocorre aqui na ligação, que a gente chama de ressonância, faz com que você tenha um ciclo mais estável. E aí, na hora que o benzeno vai reagir, ele não vai querer mexer aqui que é mais estável. Ele vai querer substituir o hidrogênio. Mas pode sim quebrar a ligação pi. Já vi exercício falando isso, tá? Então, o exercício vai te falar. Substituição, fazendo um remember. Substituir um hidrogênio por aquilo que ele está falando. Então, eu tirei esse hidrogênio, pus um cloro, hidrogênio que saiu pegou esse cloro. Reação de substituição, né? Mas pode ser de adição. Eu quero adicionar nas 3 ligações. O exercício vai te falar quantas, tá? Então, se eu quero quebrar essa ligação essa e essa, eu preciso de 3 compostos. Quebrando, gente, ó, fica assim, né? Quebrei essa pi, quebrei essa pi, quebrei essa pi. Por que eu sei que eu quebrei as 3? Porque o exercício me falou. Se ele quisesse que quebrasse uma só, ele falaria. Aí, ó, esse carbono ficou com 3 ligações, esse também, todos têm 3. Então, aí você vai adicionar em cada carbono um cloro. Aqui a ligação também vai quebrar. Eu vou ter 6 cloros aqui para entrar. Então, eu vou ter isso, ó. Entra em cada carbono um cloro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma reação de adição.
Lembrando, benzeno só faz reação de adição se o exercício te falar, tá? Caso contrário, você vai fazer reação de substituição, tá bom? Hoje em dia, gente, eles normalmente falam o que eles querem que ocorra no exercício, tá? Para a ideia de pelo menos dar dica, tá bom? Então, uma coisa que tem aparecido nos últimos anos e a apostila não chegou a comentar, pode ser que isso apareça mais para frente, tá? Quando a gente está no laboratório, existem alguns testes que a gente consegue diferenciar os compostos, porque a gente vê uma mudança de coloração na reação, porque a gente não enxerga os átomos. Então, muitas vezes a gente sabe que está reagindo, ou porque está formando um gás, ou porque está mudando de cor. E existe um teste que a gente faz no laboratório para identificar se tem ligação π entre carbonos, tá? É chamado teste de bromo, tá? O bromo, ele tem uma coloração meio castanho, castanho alaranjado, meio escuro. Ele não dissolve em água, porque ele é apolar, então eles colocam como solvente esse composto aqui, que é o tetracloreto de carbono, para dissolver ele, tá? Mas quem reage é o bromo. E o bromo, por ter essa coloração castanho alaranjada, se tiver ligação π entre carbonos, ele vai querer sofrer reação de adição. E ao sofrer reação de adição, ele perde a cor, ele descora, que a gente fala, tá? Então, se eu tiver ligação π entre carbonos e eu colocar essa solução de bromo, quem reage é o bromo, tá? Porque aqui é o solvente. Ele vai quebrar a ligação π, vai entrar um bromo aqui, outro bromo aqui. E aí, com isso, ele muda de cor. Essa cor aqui, esse castanho meio alaranjado, quando ele reage, ele descora, ele deixa de ter essa cor. Eu peguei uma imagem aqui, ó. Aqui é ele sem reagir. Se ele reage, ele descora. E aí a gente sabe se tem ligação π entre carbonos, é uma maneira que a gente usa, tá? Então, por exemplo, aqui, quando a gente está algo prático, tá? Quando a gente está no laboratório, a gente não conhece a fórmula estrutural do composto, somente a molecular. Então, vamos supor, eu vou lá e eu identifico que tem lá no material que eu estou estudando 5 carbonos e 10 hidrogênios, mas eu não sei como eles estão ligados. Uma maneira que eu posso ter aqui é os 5 átomos de carbono se ligando num ciclo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, completando com hidrogênio, dá 10 hidrogênios. Uma outra maneira é ter uma cadeia aberta com dupla. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu pus um a mais, gente. Sorry, tá? Foi sem querer, mas já tô gravando. Então, faz de conta que não tem esse carbono aqui, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui não existe. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com esse 3 aqui, 10, tá? Esse aqui é um holograma, é uma imagem que vocês estão cansados, por isso que vocês estão vendo que ele tá aqui, mas ele não tá bom? Aí, o que a gente faz? A gente faz o teste, a gente coloca aquela solução de bromo dentro do frasco. Se não reagir, é porque é o ciclo pentano, porque aqui não tem ligação π para quebrar. Se reagir, é porque é o que tem 5 carbonos, tá? Então, aqui é o penteno, pente 1-eno. E aí eu consigo falar, olha, minha cadeia tem ligação π. É um teste rápido que a gente consegue descobrir. E os vestibulares têm usado ele. Às vezes eles falam, fazendo o teste de bromo para identificar substâncias que têm ligação π entre carbonos, tá? Serve para isso. Gente, para a gente quase terminar, tá? Porque então a gente já trabalhou quando a gente tem cadeia aberta, com ligação dupla ou com ligação tripla. Se tiver duas duplas, o exercício vai falar quantos que eles querem que você quebre, tá? Para cada ligação π que você quebra, você precisa de um reagente, tá bom? E aqui também é algo mais específico que não costuma aparecer, mas vamos colocar, né? Vai que aparece. Quando eu tenho ciclos pequenos com 3 carbonos ou 4 carbonos, ciclo propano ou ciclo butano, eles podem sofrer reação de adição. Sim, aqui eu coloquei com um cloro, tá?
A reação de adição aqui não vai ser quebrando a π, porque não tem π. Aqui ocorre a quebra do ciclo, ele quebra no meio, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3 e vai quebrar aqui. Quando quebra aqui, esse carbono fica com duas ligações, mais uma, 3, falta uma aqui. E esse também, então, vai ser adicionado um cloro em cada carbono da onde você quebrou a ligação. É uma reação de adição que não tem ligação π, tá? Ela só aparece, muito raro, com ciclos pequenos, de 3 ou 4 carbonos. De 4 carbonos também, vai quebrar a ligação. Aqui eu coloquei o iodo para ser diferente, tá? Se eu quebrar aqui, abre, ó, fica 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E nos carbonos onde eu quebrei, vai ser adicionado um iodo aqui e o outro iodo aqui. Tá certo? São exercícios, né, que eu tô comentando, que pode ser que apareça. Mas, gente, vocês têm que obedecer o enunciado. Não ficar muito preso em ficar decorando, tá? O enunciado, hoje, tenta te dar dica. Você só precisa conseguir, né, perceber isso. E aqui, então, as respostas dos exercícios. Tentem resolver, tá? Só confiram depois, tá bom? Todas as respostas dos exercícios da aula. E um beijinho para vocês, tá, gente? Bom estudo. Se tiver qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Tá certo, pessoal? Um beijo, viu?